Bom dia, vamos lá. É o seguinte, não é que eu vou recapitular o primeiro bimestre, mas eu vou relacionar o primeiro com o segundo bimestre, tá, gente? Então, de que forma que eu vou fazer isso? Eu vou explicar para vocês. Deixa eu só pôr aqui Luiz Fernando. Eu vou explicando para vocês, relembrando vocês o seguinte. Acho que vocês ainda lembram que a gente estava falando sobre domínios morfoclimáticos, né? Tenho quase certeza que vocês lembram disso. Pois é. Então, e após a gente falar de domínios morfoclimáticos, agora por que a gente falou de domínios morfoclimáticos? Qual que é o assunto esse ano em geografia? Vai, participem aí. Brasil. Exatamente. O assunto esse ano em geografia é o Brasil, tá? Beleza. Se a gente está falando de Brasil, a primeira parte do. Nós acabamos de terminar, meu Deus do céu, gente. Acabamos de terminar o primeiro bimestre. E lá no primeiro bimestre, a gente falou sobre a formação do território nacional, certo? As nossas fronteiras, os tratados que a gente participou. Depois disso, eu falei para vocês, quando nós ainda estávamos em sala, eu falei para vocês o seguinte: bom, depois que a gente conhece, tem todo, aliás, que nós estamos demarcados, que nós já sabemos como é o nosso território, agora nós vamos conhecer o nosso território. E aí vocês estudaram, a gente estudou os aspectos naturais desse território que a gente chama de Brasil, né? Aí falamos da parte da hidrografia, da parte do relevo, e depois de apresentar essa estrutura geológica, toda a questão dos domínios morfoclimáticos, ou seja, o clima, os tipos de bioma que tem aqui, a relação entre eles, a natureza foi apresentada, ok? A partir de agora, nós vamos colocar pessoas nesse território, tá? Agora nós vamos falar da população brasileira, nós vamos falar de pessoas dentro desse país. E para começar a falar dessa dinâmica populacional, do que tem para oferecer para essas pessoas, ou seja, você tinha o território, mostrou os recursos naturais que tinha nele, agora é como se você chegasse e dissesse assim para essa pessoa: eu vou te mostrar quais são as áreas de trabalho que tem aqui, tá? Eu ainda não estou com as pessoas interagindo diretamente com essa pessoa ou com esse alguém, com esse cidadão chamado brasileiro. Eu agora vou primeiro apresentar para esse brasileiro quais são as áreas de trabalho, onde ele pode trabalhar no Brasil. Por isso, eu vou falar dos setores da economia. Para eu falar é a primeira vez que vocês vão falar sobre isso, tá? Vocês não tiveram isso no sexto ano, nem, né? É a primeira vez. Setores da economia é uma área que, em geografia, vocês vão estudar ela esse ano, ano que vem, nono, primeira, segunda, terceira, Enem, vestibular, dependendo da faculdade que vocês forem escolher. Vão falar muito sobre ela, dependendo da faculdade que vocês escolherem, que não tenha nada a ver com isso, digamos que vocês escolham, sei lá, engenharia aeroespacial, vocês vão estar dentro de um setor da economia. Se vocês vão trabalhar lá, é porque vocês vão estar dentro de um setor da economia, né? Sendo assim, setores da economia, que é o que eu vou explicar agora para vocês, vai fazer parte dos estudos de vocês até o fim do ensino médio e da vida de vocês durante todo o resto do período. Quando vocês estiverem escolhendo uma profissão lá na frente, essa profissão está inserida dentro de um setor da economia, tá bom? Então, prestar bastante atenção, porque esse ano eu explico os setores da economia e relaciono com o Brasil, e a partir do ano que vem eu explico os setores da economia relacionando com todo o resto do mundo, tá? Deixa eu só acrescentar o pessoal que está chegando aí. Isadora. Deixa eu ver se tem mais alguém. Acho que não. Tá ok. Deixa eu ver. Uhum. O Gabriel Teles, ele está tentando entrar, ele já pediu umas 15 vezes para participar. Eu acho que ele não está sabendo fazer certinho, não sei. Enfim, se alguém puder aí ajudar ele, sei lá, explicar, para ver o que aconteceu. É ele de novo. Eu posso sair rapidinho e explicar para ele, daí eu vou entrar de novo? Por favor. Então tá. A gente continua daqui. Olha só, setores da economia, eles são divididos da seguinte maneira.
em qualquer setor da economia, qualquer um deles, já que nós estávamos falando de domínio morfoclimático e de natureza, vamos puxar daí. É importante conhecer esses domínios, é importante saber o que nós temos de bom no Brasil e que nós temos uma riqueza enorme na área natural, para poder dizer para vocês o seguinte: os setores da economia, todos eles estão vinculados à natureza. De que maneira? Mentira, professora, imagina, eu estou aqui com o meu... Eu conheço pessoas que trabalham só com robô, com celular, com computador, que fazem um tempão que não chegam nem perto de uma planta, e você vai dizer que todas as áreas da economia estão relacionadas com a natureza? Sim, todos esses materiais tecnológicos que essa pessoa tem, antes de estarem na mão dela, precisam ter vindo de uma fonte, de uma área que gera matéria-prima. Que área seria essa? É a natureza. Só a natureza pode gerar todas as matérias-primas que a gente precisa, tá, gente? Então, como que a gente procede, né? Ou como que funciona? Existem os setores da economia, assim, setor primário, setor secundário, setor terciário e setor terciário quaternário, ok? Então, os nomes parecem um pouco repetitivos, mas eu vou explicar, vocês prestem, por favor, bastante atenção nisso, tá? Meu Deus do céu, esse povo que quer entrar, e o Gabriel tá em todas, né? Aí, tá. Eu vou começar pelo setor primário, que é justamente o primeiro e o mais, não é mais importante, mas que é a base para todos os outros, e é o primeiro que vocês vão estudar. Assim, ó, setor primário, ele para todos eles eu vou falar o que eles são e quais as atividades dentro deles. Eu gostaria que vocês estivessem com papel e caneta na mão para eu explicar essas coisas, porque a apostila de vocês, ela já começa falando da agricultura. Ela não explica os setores da economia. Não tem em nenhum lugar, em nenhuma apostila, a explicação dos setores da economia. Por favor, gente, feche os microfones, por gentileza. Tá? Olha só, por enquanto, né? Enquanto eu estiver explicando a matéria. Então, em qualquer um dos setores, para todas as situações, você vai partir do setor primário, ok? Então, qual é a função do setor primário? Vão anotando. A função do... Joaquim, não estou vendo você anotar. Anota aí. A função do setor primário, tá? É extrair a matéria-prima da natureza. Essa é a função do setor primário. Aproveitem acompanhar, anotar, estou dizendo para vocês que isso não tem na apostila, tá bom? Então, voltando aqui, o setor primário, e quais são as atividades desse setor primário? Se ele é o responsável pela exploração dos produtos da matéria-prima direta da natureza, quais são as atividades que envolvem esse setor? São a agricultura, a pecuária e o extrativismo, tá? A diferença entre agricultura e extrativismo: na agricultura você planta para poder colher. No extrativismo, você retira da natureza e não repõe. Você espera que a natureza faça uma reposição natural, até porque tem produtos que não é possível, né? Que você só consegue realmente fazer extrativismo, que você não consegue repor na natureza. Por exemplo, para pegar quando você vai pegar um grupo de sardinhas, ou quando você vai pescar algum animal assim no mar, não tem ainda como a gente criar isso ou ter em casa, né? Então, a única forma de você lidar com essa fonte econômica é através do extrativismo, certo, gente? Entendido? Então, tá. O assunto de vocês mesmo, agora o primeiro, vai ser falar dessa agricultura e tudo detalhadamente, mas eu vou continuar primeiro explicando os setores. Setor secundário. Cuida outra coisa. Não anotem segundo setor. Segundo setor dentro de geografia é outra coisa bem diferente. Se escrever num trabalho lá, meu trabalho é sobre o segundo setor da economia, eu vou dizer, opa, mas você não estudou isso ainda? Tá? Cuidem os nomes. Setor primário, função, extrair a matéria-prima da natureza. Atividades, agricultura, pecuária e extrativismo. Setor secundário, função, anota aí, transformar os produtos,
Desculpa, transformar a matéria-prima em produtos de acordo com a necessidade humana. Vou repetir. Transformar as matérias-primas em produtos de acordo com a necessidade humana. Então, eu vou transformar aquela árvore, aquela madeira, que é a minha matéria-prima, em folhas de papel. Eu vou transformar a cana-de-açúcar em etanol, certo? Então, a função do setor secundário é a transformação da matéria-prima em produtos que atendam às necessidades humanas. Qual é a atividade? Indústria. Pronto, tá? Não tem vários. Indústria. O setor secundário é formado pela indústria, ok, gente? Vocês estão conseguindo acompanhar para anotar tudo certinho? Beleza, então. Deixa eu ver o que mais aqui. Agora a gente vai para o setor terciário. Mas assim, tá dando para entender também, né? Só movimentem aí para eu saber que sim. Então tá. Olá. Ok. Setor terciário. O setor terciário, ó, percebem que um está relacionado ao outro, tá? No setor terciário, a atividade é a distribuição dos produtos para as pessoas, tá? A atividade é a distribuição dos produtos para a sociedade, né? Quais são as atividades que fazem isso? Comércio, comunicação e transporte, ok? Comércio, comunicação e transporte. Anotem aí. Então, vou voltar. O setor terciário é o responsável pela distribuição dos produtos na sociedade ou para a sociedade. Quais são as atividades que envolvem isso? O comércio, a comunicação e o transporte, ok? Tá. Agora eu vou explicar para vocês o setor terciário quaternário. Então, você tem que escrever setor terciário, hífen, quaternário. Cuida que tem muita gente que escreve quaternário. É um R só e é depois do TE. Quaternário, ok? Setor terciário quaternário. Vamos lá. O que isso significa? Percebe que os outros estão separados. E o quaternário, ele não está. Ele está junto com o terciário. Porque ele depende do comércio, do transporte e da comunicação para existir. Ele não existe separado, tá? Então, vamos lá. Setor terciário quaternário, qual é a atividade dele? É agregar valor econômico e valor científico e tecnológico. Ó, agregar valor econômico, científico e tecnológico aos produtos. Certo? Anotaram aí? Agregar valor científico, econômico, científico e tecnológico aos produtos. Certo? Quais são as atividades que fazem isso? Tem diversas, é um desdobramento muito grande de atividades que tem, mas são principalmente as atividades de serviços, tá? Vou citar algumas. A biotecnologia, a educação, deixa eu ver outra. A robótica, a informática, certo? São o quê? São todos esses processos, gente, que também vendem produtos, que nem o setor terciário, mas que são produtos que demandam de tecnologia e conhecimento científico, tá? Na área do setor terciário, tanto na do terciário quanto na do quaternário, você, além de vender produtos, você também vende serviços, tá? Porque, imagina, já que eu estou falando de todos os setores da economia, onde se encaixaria o médico, por exemplo? Porque o médico, ele não está extraindo matéria-prima da natureza, o médico não está dentro da indústria, o médico não está no comércio, nem no transporte, nem na comunicação. Onde se encaixa essa área de trabalho dele, né? Aí a gente tem dentro do setor terciário e do terciário quaternário, a gente tem o setor de serviços dentro deles, dos dois, tá? Tem a área de serviços, que são pessoas que não vendem produtos, mas que vendem a sua própria mão de obra, vendem os seus serviços. Professor também. Professor não tira matéria-prima da natureza, não tem uma indústria, não tem uma loja, um comércio, nem vai trabalhar com transporte, nem com comunicação. Embora seja uma forma de comunicação,
entende-se que é uma comunicação científica, porque é educação, então ele é um prestador de serviços, tá bom, gente? Ok? Entenderam até aqui? Tá. Agora, como é que eu vou relacionar isso? Ó, presta atenção. Pensem comigo assim, eu tenho, para vocês entenderem como um está relacionado ao outro, eu tenho uma fábrica que produz, deixa eu pensar, açúcar. Eu vou usar esse exemplo. Eu tenho uma fábrica que produz açúcar. A minha fábrica, sem o agricultor que vai produzir a cana, ela tem possibilidade de existir? Não tem. Não. Sem o vendedor, o comerciante que vai vender isso depois para mim, eu vou continuar existindo se ninguém precisar da cana? Não vou continuar existindo, do açúcar no caso, né? Não vou continuar existindo. Então, entendam, um está relacionado ao outro. Eu vou fazer o trajeto da cana-de-açúcar, por exemplo, para vocês entenderem. Lá na produção rural, na agricultura, no setor primário, eu tenho a agricultura, em que o agricultor planta a cana-de-açúcar. Esse agricultor colhe e vende para quem? Para o industrial do setor secundário, que vai fazer dessa cana-de-açúcar um produto que atenda às necessidades das pessoas. Ele vai transformar em açúcar, tá? Este açúcar, ele não adianta existir e ficar parado dentro da fábrica. Ele precisa ser distribuído para comércio. Então, ele vai para os comércios. Mas de que forma ele vai ser distribuído? Através do transporte. Sem o transporte, eu não consigo levar o açúcar lá da fábrica para os mercados, para os comércios. E como é que o comércio vai saber que eu tenho uma fábrica de açúcar e como as pessoas que vão comprar açúcar no meu mercado vão saber que o açúcar lá está mais barato ou que tem uma marca diferente se eu não utilizar da comunicação, da propaganda, tá? Ok, aí eu tenho açúcar agora que veio lá da agricultura, que passou pela indústria, transformando-se em açúcar e que agora está no mercado sendo vendido, tem propaganda dele, as pessoas estão comprando bastante e houve um transporte até meu mercado e as pessoas transportam do mercado para casa. Porém, alguém da minha família aproveitou essa leva de cana e comprou cana também. Comprou lá do agricultor, que passou pela indústria, que fez o refino da cana, certo? E transformou ela tirou só o líquido da cana, né? E fez a fermentação. E aí o setor terciário quaternário que investiu nessa indústria para, ao invés de transformar em açúcar, com muito mais tecnologia, muito mais ciência, consegue transformar isso em um combustível chamado etanol. No setor terciário, eu desenvolvi, através da prestação de serviços, eu desenvolvi a capacidade de transformar a cana-de-açúcar em açúcar. No setor terciário quaternário, eu consegui, na prestação de serviços, transformar essa cana-de-açúcar em etanol. Por quê? Porque houve um investimento científico e tecnológico em cima disso, né? Houve um aprimoramento. Se o açúcar, quando fermentado, ele pode gerar, tipo, se você deixar açúcar fermentando, colocar ele numa situação de fermentação, que daí ele vira, como por exemplo a cachaça, e você trancar e mexer muito ela, quando você vai abrir, ela vai dar um barulhinho do gás que ela libera. Opa, então ele gera uma forma de gás, uma espécie de combustão. Investe-se nisso e entende-se que dá para fazer o etanol, que vai dar combustão no motor para ligar carro. Tá? Mas quem faz isso? Setor terciário e quaternário, onde tem investimento de tecnologia, de ciência, na prestação de serviços. Pergunta, entendido até aqui? Ficou dúvida? Tem problemas ou tá tudo certo? Vocês conseguiram entender? Tudo bem? Então tá. Então agora, desses setores da economia, eu vou começar falando, entenderam tudo quais são os setores da economia, expliquei quais são as atividades, e quais são as atividades e quais são as funções dentro de cada setor da economia. Espero que todo mundo tenha anotado. Se alguém não anotou, tem que me falar agora, porque daí, a partir daqui, eu vou entrando nos setores da economia e não retorno mais na explicação básica. Tem alguém que não entendeu alguma coisa? Antes do setor terciário, tinha alguma coisa? Tinha, claro, o setor secundário.
Ah, tá. É que Professora, eu é que mais eu tarde, não porque o Wi-Fi consegui eu copiar tava sem Peraí, Wi-Fi. direito. calma. Não, mas Foi não dá para falar depressa, junto, mas gente. Porque eu não entendo. Tem que esperar um terminar de falar. pode Vai, falar, Miguel, pode falar. Vou terminar de explicar. Acho que foi o Matheus Barcelos que perguntou, foi isso? Sim, eu e Então o tá, Miguel. vou explicar. Matheus, no setor secundário tem a indústria, tá? O que a indústria faz? Qual é a função dela? É transformar a matéria-prima em produtos que atendam à necessidade humana, tá? A necessidade nossa, assim, tá? Então é isso que ele Certo. faz. E no setor secundário. Então, a função do setor secundário é transformar a matéria-prima em produto que atenda à demanda, que atenda às necessidades humanas. Qual é a atividade que faz isso? A indústria. Ok? professora, Sim. Oi. eu não consegui copiar direito, que isso foi muito rápido, mas eu acabei de ver aqui que tem no Google para ter a explicação, igual você falou. No Google. Olha, eu não indico, sabe? Porque no Google você vai encontrar coisas verdadeiras, coisas mentirosas, vai encontrar coisas muito técnicas, muito avançadas, coisas simples demais. O importante mesmo é que vocês vão fazendo as anotações durante as aulas. Não recomendo. Se É tiver que algum você site ou coisa foi assim, muito rápido, eu não consegui copiar assim, direitinho, sabe? O que você todas elas falou. eu repeti umas 3 vezes, gente. Não foi? É, eu sei, mas eu sou meio perdido com a cabeça. Eu não Não, consigo não é não. lembrar. Só tem que focar mais. Tá. Mas imagina, capaz, não é isso, não. Só com a cabeça? O que você precisa, o que você não pegou? O setor primário. Setor primário? Tá. Ó, o que o É. setor primário faz? Ele extrai a matéria-prima da natureza. A função dele é extrair matéria-prima da natureza. Aí, através de quais atividades? Então, né? Agricultura, pecuária e extrativismo. Conseguiu anotar? Aham. Então tá. Ô, gente, olha só, eu acho que como eu estou falando de coisas que são novas, é bem mais interessante que vocês vão anotando o que eu for dizendo do que ficar fazendo o desenho na tela. Combinado? Ok? Vamos continuar então? Agora a gente vai começar do primeiro, daquele que é como se fosse uma... Como que eu vou explicar para vocês? Toda casa, toda construção, ela precisa ter uma infraestrutura que vai dar conta de segurar as paredes, que vai dar conta de segurar as janelas. Então, ela precisa ter aquela base, aquela infraestrutura. A infraestrutura, a base, quando eu falo de economia, é o setor primário, tá? Agricultura, pecuária e extrativismo. Sem essas atividades, sem esses serviços, né, não tem os outros, porque eu vou transformar os produtos, aliás, a matéria-prima em produtos de acordo com a necessidade humana, mas eu vou transformar o quê se eu não tiver matéria-prima? Eu vou vender qual produto industrializado se eu não tiver a matéria-prima, certo? Então, por isso que, mais uma vez, eu saliento a importância dos cuidados com a natureza, tá? Porque se ela não nos prover, se não tiver provimento da natureza, desses recursos naturais, não tem de outro lugar para tirar. E não tem nada, absolutamente nada, que o ser humano tenha feito que não tenha necessitado de uma matéria-prima vinda da natureza. Até a tela do computador, todos os botões para você digitar, o teu celular, o mecanismo que funciona dentro, todos eles são resultado do processo, por exemplo, de extração de recursos minerais. Tá? Precisou de recursos minerais, de metais vindos da natureza, processados, transformados, mas precisou da matéria-prima. Então, ela é o fundamento, ela é a base, tá? Ela é a infraestrutura, o começo. E por conta disso, a gente vai falar desses dois setores, tá? A gente vai falar da indústria e da agricultura e da pecuária agora. O Brasil hoje é um país que ainda tem uma grande notoriedade em relação à agricultura e à pecuária. Nós ainda temos uma grande proporção do nosso PIB nacional, que é o Produto Interno Bruto, que é o dinheiro gerado dentro do país, né? Uma boa parte do nosso PIB vem, a maior parte ainda, vem do setor agrícola, tá? Da agricultura, da pecuária. A indústria, o comércio, claro que eles contribuem cada vez mais. Mas, por exemplo, em 2018, quando teve a crise econômica,
Quando teve uma crise econômica, nós já estávamos em crise econômica, né? Desde 2015. Chegamos a entrar em recessão econômica. Em 2018, veio a primeira notícia positiva, que foi o fato do PIB ter segurado, o PIB não, a atividade agrícola, né? Ter segurado, ter controlado o nosso PIB. Então, foi a atividade da agricultura e da pecuária que seguraram o Brasil, economicamente falando, para não ter uma situação pior ainda. Tá? Então, foram eles que mantiveram economicamente ativo o Brasil, com bastante venda, principalmente no exterior, porque nós estávamos praticamente sem muita atuação da indústria e do comércio. A nossa economia estava bem parada na época. E quem manteve o Brasil, então, como se fosse um pai que sustenta uma casa, quem sustentou o Brasil nesse período foram as atividades do setor primário, a agricultura e a pecuária, certo? Vou falar rapidinho agora com vocês um pouquinho sobre a agricultura, tá? Depois vou indicar uma leitura, porque o meu objetivo maior hoje é que vocês tenham entendido os setores da economia. Aí depois da agricultura e outras atividades a gente vai falar mais à frente. Tá, mas espera aí, antes da agricultura, antes de eu plantar e antes de eu criar, que tal eu pensar naquela primeira atividade que o ser humano fez, o primeiro trabalho que o ser humano fez, que foi o extrativismo. Vocês sabem que antes de sermos uma sociedade consumidora, antes de sermos uma sociedade de agricultores, de sedentários, quando o ser humano ainda era nômade, a primeira atividade de trabalho, o primeiro setor econômico criado pelo ser humano foi o de coleta, caça e coleta. Tanto que na classificação do ser humano, quando a gente fala nos primeiros aglomerados, nos primeiros grupos humanos, a gente fala dos caçadores-coletores, né? Nos livros de história e tudo, a gente fala do período dos caçadores-coletores. Então, esses caçadores-coletores, eles nada mais eram do que extrativistas. Eles só tiravam da natureza e não tinham ainda a prática de devolução, de plantio, de criação de animais. Ou seja, de produzir aquilo que iam consumir. Só tirava da natureza. Ainda hoje, o extrativismo é uma atividade extremamente importante, também é base de muitas empresas. Vou dar o exemplo da Natura. A Natura é uma empresa brasileira gigantesca, que vende aqui e vende no mundo inteiro produtos cosméticos e produtos de beleza, assim, né? E todos os produtos que ela faz vêm de matéria-prima natural, mas de matéria-prima de extrativismo, tá? Então, quando você vê lá o babaçu, quando você vê andiroba, sabonete de andiroba, não sei o quê, tudo aquilo que eles usam, 90% dos produtos utilizados pela Natura na fabricação desses produtos cosméticos, que inclusive tem alta tecnologia investida nisso, para esses produtos terem bastante eficiência na hora de usar, né, terem resultados de verdade. Mas a matéria-prima desses produtos vem do processo de extrativismo, lá do setor primário, do extrativismo, ou seja, são pessoas que fazem coleta, que tiram os frutos da natureza, esperam que ela se recomponha para tirar de novo. É claro que o ser humano também não é bobo, né, gente? Atualmente, com a velocidade do nosso comércio, ninguém deixaria, por exemplo, vamos vender andiroba agora. Vamos fazer produto de beleza com andiroba. Aí o resto do ano, quando não tiver andiroba, a gente procura outra coisa. Não, pelo contrário. Todas as vezes que você quiser um produto, já que eu estou usando o exemplo da andiroba, né? Que você quiser um sabonete de andiroba da Natura, vai ter sempre o ano inteiro. Mas por quê? Como acontece? Porque eles fazem a extração de um local e enquanto esse local se recompõe, já tem outra área que eles estão extraindo. Assim como os caçadores-coletores faziam. Para poder ter sempre comida, eles faziam a extração, a coleta dos frutos e das cascas, sementes, fosse o que fosse. Eles faziam essa coleta, terminou, eles iam para outra área onde tivesse isso. Eles não destruíam, não saíam. Eu quero a andiroba, eu quero os frutos da andiroba, eu vou arrancar todas as árvores. Não, eles tiravam os frutos, porque eles sabiam que na próxima vez, na próxima estação, eles iam precisar de lá de novo. Assim a gente continua agindo até hoje. Tem 3 tipos de extrativismo. Também quero que vocês anotem, ou agora, se possível, já podem acompanhar pela apostila, na página 4.
Eu estou lá, tá? Eu estou 3 tipos de extrativismo: mineral, animal e vegetal, tá? Tá lá na apostila de vocês, 3 tipos de extrativismo. Vou repetir: mineral, animal e vegetal. O extrativismo mineral é um dos que vocês provavelmente mais gostam, porque o extrativismo mineral é aquele responsável pela retirada dos minérios, dos metais que formam toda a nossa tecnologia hoje. Não só isso, né? Mas isso também. Sabe a casa de vocês? Sabe as estruturas de ferro que a casa de vocês teve que ter para poder ser construída? Vem do extrativismo também, tá? Porque não tem como ninguém fazer diferente no extrativismo mineral, certo? Minérios são coisas que ninguém planta, que o ser humano não sabe produzir. Ah, eu vou fazer uma barra de ferro. Não, a barra de ferro eu posso até fazer, porque eu vou transformar o ferro em barra. Mas agora, aquele ferro bruto que eu tiro da natureza, não tem como nós produzirmos. Isso se forma na natureza ao longo de milhões de anos. Vocês devem se lembrar de ter estudado no ano passado os tipos de rocha, né? Então, vocês sabem que rocha é a natureza que forma, não somos nós não temos essa capacidade. E nem teríamos o tempo necessário para isso. Por conta disso, os minérios, os metais que nós utilizamos no dia a dia e em todos os outros setores da economia, vêm desse setor primário e do processo de extrativismo mineral, ok? A gente não repõe, a gente só tira da natureza. Mais uma vez, posso chamar a atenção da lógica da preservação e do cuidado. Sem preservação, sem cuidado, se houver um consumo exagerado, um consumo excessivo, uma hora essas reservas de minerais, de minérios, de metais desaparecem, acabam e a gente não vai conseguir mais produzir as mesmas coisas, porque não vai ter esses minérios e minerais em grande quantidade. E quanto mais nós formos utilizando de produtos artificiais, tecnologia, e fazendo disso um algo supérfluo que dá para trocar direto, tem gente que troca de celular a cada 6 meses e tal, ok. Nem tudo que tem num celular como é que fala? É reciclável. Nem tudo que tem num computador é reciclável. Uma parte mas tem partes que não são. Essas partes que não são, a gente vai precisar tirar da natureza de novo. Vai precisar usar o extrativismo mineral para tirar da natureza quantas vezes forem necessárias. Só que vai chegar um ponto que não tem mais, né? Então, espera o celular estragar, ou espera o celular ter aquele tempo de vida máximo, assim. Gente, eu até hoje, nenhum celular meu, nenhum, durou menos do que 5 anos, certo? Só que também quando chega ali pelos 5 anos, eles já estão em situação de não mal conseguir funcionar, né? Mas eu espero eles chegarem até esse ponto para então trocar, porque eu sei que lá na esteira da fábrica eles estão fazendo milhões e milhões de celulares para pessoas que pensam como eu, mas a maioria das pessoas que pensam em trocar o mais rápido possível, sem lembrar que isso exige recurso da natureza e recurso de extrativismo, ou seja, não tem reposição. Não somos nós que produzimos. E daí nós tiramos, como por exemplo, o gado ou o plantio de trigo, de arroz, que a gente planta e colhe depois. Não. Então a gente tem que cuidar com os nossos abusos também de consumo. Eu vou falar, embora não esteja na apostila isso, a cada situação que a gente tiver dentro dos setores da economia, falando de natureza, eu vou sempre lembrar vocês da situação de preservação, da necessidade dos cuidados, tá bom, gente? Bem importante, não pode esquecer nunca disso. Nunca, 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 porque é bem importante. Tá. Prof. Oi. A gente tem mas por e-mail. Pode falar. E por exemplo, quem trabalha com internet, por exemplo, minha mãe, ela é digital influencer. E ela precisa estar renovando o celular para ter fotos melhores, ganhar mais seguidores e ganhar vida com isso. Tem algum problema, tipo, pra esse tipo de coisa? Mas ela vende o celular dela, é claro, né? Para outras pessoas que precisam. Não, porque assim, o problema não é quem vende, o problema é quem compra. Você está comprando porque você precisa, porque você deixou, porque o teu foi até o ponto em que não dá mais, ou você é consumista e troca só porque os outros estão trocando, troca porque não gosto mais, troca porque não está mais na moda. O problema não está em quem vende nesse sentido. A pessoa está oferecendo o produto. Agora, quem compra, está fazendo uma compra responsável? Quando vocês estão fazendo compra, por exemplo, essa compra é responsável? Eu conheço uma pessoa da minha família
que tem tanta compulsão por compra de mercado, ainda bem, né? Não é roupa, essas coisas. Mas ela tem tanta compulsão que se você disser para ela assim, por favor, busca um extrato de tomate no mercado para mim, ela vai voltar com umas 5, 6 sacolas. E quando você perguntar, e o extrato? Ah, é verdade, eu fui lá para isso, né? Ela não lembrou disso. Ela lembrou de ir mexendo em outras coisas e comprando tudo que ela pudesse. Então a gente tem que cuidar com isso, porque tudo vem da natureza e qual é a velocidade dela para produção e qual é a velocidade nossa para consumo, tá? Bom, eu vou falar um pouquinho mais sobre o extrativismo mineral nosso, mas eu acho que eu vou deixar isso para a próxima aula, porque agora eu quero pedir que vocês façam, eu vou começar a pedir todas as aulas, que vocês façam leitura, anotação da apostila, para poder ir bem nos trabalhos depois. E antes que acabe meu tempo, tem um povo do 7º ano que ainda não me mandou alguns trabalhos. Por gentileza,